Olá! Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma resumida como é que a gente vai fazer para calcular o saldo do FGTS, ou seja, quanto que a pessoa vai receber quando ela for demitida sem justa causa. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro de tudo eu preciso esclarecer que o intuito desse vídeo é justamente nós termos uma noção geral, uma noção de valor aproximado de quanto que esse funcionário, que foi demitido sem justa causa, quanto que ele vai sacar lá no momento em que ele for na Caixa Econômica Federal pegar o valor do FGTS dele. Claro que para a gente encontrar um valor bem exato, nós precisaríamos de mais informações. Então aqui eu vou trazer uma situação, uma simulação de quanto que uma pessoa ali, hipotética, um funcionário que foi demitido poderia receber. Mas para a gente fazer um cálculo bem exato, são necessárias mais informações, tá? Então vamos para o exemplo e aí eu acredito que cada um vai conseguir encaixar o seu caso dentro desse exemplo. O que eu trouxe aqui para a gente fazer essa simulação é um funcionário chamado Paulo, que ele foi demitido sem justa causa, e aí ele tinha trabalhado 2 anos para essa empresa antes de ser demitido e recebia um salário mensal de R$ 1.500. O que acontece? Com essas informações a gente já consegue calcular mais ou menos um valor médio de FGTS que ele vai sacar no momento em que ele for demitido e for até lá na Caixa fazer esse saque. O primeiro de tudo que nós temos que fazer é justamente calcular o valor mensal de FGTS que esse funcionário teve depositado na conta ao longo do contrato de trabalho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o salário dele de R$ 1.500 e vai aplicar 8%. E aí o valor dessa continha de porcentagem dá R$ 120. Nesse caso aqui do Paulo, eu estou considerando apenas um salário fixo de R$ 1.500. Se, por exemplo, o Paulo ele recebesse, além desse salário fixo, horas extras, recebesse um adicional de periculosidade, de insalubridade, todos esses também entrariam na base de cálculo do FGTS. Tem alguns direitos que entram, alguns outros que não. Mas vários deles também entram. Então, nesse caso do Paulo, se tivesse uma hora extra, a gente incluiria, ou seja, iria somar mais esse valor no 1.500 para daí aplicar o 8%. Nesse caso, como eu falei, é uma simulação para a gente ter uma noção e eu estou aplicando aqui apenas sobre o salário fixo. Então, R$ 120 por mês. A próxima etapa é nós multiplicarmos esse valor mensal de 120 pelo período em que ele trabalhou na empresa, que foi, como eu falei, 2 anos. Então, 2 anos, eles correspondem a 24 meses, Então, nós temos 24 meses de contrato de trabalho com um valor de depósito de FGTS mensal de 120. A gente vai multiplicar essas duas informações, eu vou multiplicar o 120 com 24 meses, e isso vai nos dar um saldo de FGTS na conta do Paulo de 2.880. Tá? Então, por enquanto, por conta desses 2 anos de contrato de trabalho, o Paulo ele tem esse saldo de 2.880 na conta dele. O que mais tem além disso? Vamos ver. Quando acontece essa rescisão, também existe o FGTS que incide, que o FGTS rescisório incide sobre essa rescisão. Então, não são todos os valores da rescisão que entram nessa conta, mas alguns sim. Por exemplo, assim, na rescisão nós temos o saldo de salário, nós temos o 13º salário, temos o aviso prévio. Sobre esses valores, por exemplo, incide o FGTS, que funciona da mesma forma, 8% sobre aqueles valores. Então, nesse caso aqui do Paulo, a gente não tem a rescisão dele, mas vamos tentar aí mais ou menos ter uma média, vamos aplicar um pouco, vamos arredondar o valor que nós temos de 2.880 para 3.000, tá? Já vamos acrescentar um pouco, que seria esse FGTS rescisório. Tá? Então agora a gente está no saldo total de R$ 3.000. Agora então, sobre esse valor que nós temos de R$ 3.000, é que nós vamos calcular o 40% que é devido para aqueles funcionários que são demitidos sem justa causa. Então nós vamos somar 40% sobre esse valor de R$ 3.000 que nós temos. E isso vai nos dar o resultado de R$ 4.200. Então agora a gente chegou em R$ 4.200
para essa situação do Paulo, que é um funcionário aí com 2 anos de contrato de trabalho, que foi demitido sem justa causa e que recebe ali R$ 1.500 por mês. Esse é o valor que aproximadamente ele vai sacar, né? Tem uns jurinhos que eles vão incidindo todos os meses na conta vinculada do funcionário, então pode ser que suba um pouquinho. Então esse é um valor aproximado. A gente desconsiderou essa questão dos juros justamente porque o cálculo não é um cálculo exato, né? Uma dica que eu queria dar também, inclusive nesse vídeo, é que todos nós podemos ter acesso ao nosso extrato de FGTS consultando pelo aplicativo do FGTS e também indo até a Caixa Econômica Federal, né? Nesses 2 formatos a gente consegue ter acesso ao extrato completo e detalhado. E aí, através desse extrato, né, com ele em mãos, é que a gente consegue conferir também se houve o depósito em todos os meses, né? Nesse caso do Paulo, por exemplo, se ele fosse sacar o FGTS e tivesse só R$ 2.000 para ser sacado, por exemplo, significa que em alguns meses não foi feito o depósito, ou a multa de 40% também não foi feita. Então, vários fatores, né, vários equívocos que podem ter acontecido porque fizeram com que esse valor de saque fosse para R$ 2.000, porque a gente já fez o cálculo e já verificou que o correto seria em torno de R$ 4.200 para ele sacar. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar esse vídeo, acompanhar como a gente pode fazer o cálculo para ter uma noção do valor do FGTS que vai ser sacado lá no momento da rescisão. Se vocês gostaram, conseguiram acompanhar, comentem aqui embaixo para a gente saber disso e também compartilhem com os seus colegas. É bem importante que esse vídeo também chegue neles para que eles consigam também calcular o valor de FGTS que eles têm direito. Para quem ficou até o final, muito obrigada e até o próximo vídeo.